tipo. O que eu vou fazer aqui hoje é fora do comum do meu eixo de ministração do nosso ministério. Eu vou ler apenas um versículo, mas não vou sair do contexto desse versículo, porque eu quero enfatizar aqui uma afirmativa de Paulo, e dentro do que Paulo falou aqui, eu quero trazer aqui esta noite uma palavra de orientação, de advertência e de conselho, ou ao menos uma pregação para que você tome ciência sobre alguns fatos que podem estar acontecendo com você ou com a sua família. Então, é uma pregação um pouco diferente da que você está acostumado a ouvir aqui na igreja. Tudo bem, irmãos? Vou começar, o tema é amadureça para a vida. Eu esqueci de colocar o complemento ali. Amadureça para a vida. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, o apóstolo Paulo, falando dele próprio, ele diz assim: quando eu era menino. Então ele já começa falando do passado. Era, não sou mais. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas que são próprias de menino. Diga graças a Deus. Bem, eu ouvi uma certa vez um pastor, foi até o pastor Paul Washer, dando uma entrevista, ele fez um comentário assim: todos os pastores que eu conheço, quando nós falamos da maturidade das pessoas da igreja, todos falam a mesma coisa em comum, que as moças amadurecem mais rápido do que os rapazes. Isso me chamou a atenção, porque eu não sei explicar biologicamente e não sei explicar espiritualmente porque isso acontece. Mas, dentro ou fora da igreja, todas as pessoas com um pouco de senso crítico percebem e sabem que as moças têm um processo de amadurecimento muito mais rápido do que os homens. Isso é um fato. Eu só não sei, pela ciência ou pela teologia, explicar por que isso acontece. E não é o meu intuito aqui buscar resposta para isso, mas sim mostrar algumas condições, principalmente quando um rapaz e uma moça, eles entram em um relacionamento visando o casamento e constituem ali uma família. A minha ministração é voltada em torno disso. Deste conflito, vou assim dizer, que acontece quando duas pessoas entram no casamento. Um preparado para tal e o outro entrou sem saber em que barco estava entrando. Tanto o marido quanto a esposa. Então eu quero falar e mostrar algumas coisas aqui para a igreja no monitor. Vou começar dizendo o seguinte. Esse versículo que Paulo aqui citou, ele pode ser interpretado como uma mensagem sobre maturidade cristã. Mas não é só sobre maturidade cristã. É sobre maturidade também do homem. Porque Paulo diz, eu pensava como menino. Paulo disse, quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de homem. Então, os pensamentos e atitudes de uma pessoa que está num processo de amadurecimento, ele vai se desenvolver com o passar do tempo. Todos nós, até mesmo na própria natureza animal, tudo parte pelo processo do amadurecimento. Claro, o animal pelo instinto, mas até mesmo no reino animal, assim eu vou colocar, existe esse processo porque ele é natural. Por algum motivo que eu desconheço, quando isso se aplica ao homem, o ser da consciência, o ser que detém a ciência sobre tudo, não há o mesmo progresso de amadurecimento, principalmente nos homens, mas também em algumas mulheres, em um grupo pequeno de mulheres, mas em sua massa são os homens que têm a dificuldade de amadurecer. Paulo fala 3 coisas que é pertinente e que ele precisou abandonar. Primeiro, ele fala de falar, sentir e pensar. Eu falava, eu sentia e eu pensava
como menino. Quando eu era menino. É a palavra de Paulo. Então ele fala de um tempo onde quaisquer coisas que ele pensava, falava ou sentia eram peculiares à idade que ele viveu. Como nós também éramos meninos, como tem outros aqui que são meninos e meninas e que têm pensamentos, sentimentos e falas que é pertinente à própria idade. Mas chega um momento em que as falas, sentimentos, pensamentos não podem mais condizer com a idade que tem. É igual, exemplo, quando se tem uma criancinha, como nós temos a filha da irmãzinha ali. É muito bonitinho, embora eu não gosto muito disso, chegar, você quer papá? Você quer mamá? Por que não fala, você quer comida? Aí fica papá, mas isso é coisa da idade. Eu só não sou muito a favor disso, de ficar tratando criança com o papá, porque a mãe, principalmente a mãe, demora muito tempo para entender que a fase do papá passou. E fica lá com aquele bezerrinho de 2, 3, 4 anos, que é papá? Não é assim? Porque não percebe que a fase passou. Por isso que eu não sou muito a favor, não estou dizendo que está errado não, tá? Apenas dei uma opinião que nem devia ter dado, mas já foi, né? Ao vivo não dá nem para cortar. Então, é a mesma coisa dessa fase. Chega um momento em que a fase passa, a linguagem passa, aquela criança já vai ter um sentimento, ela já vai pensar e vai começar a falar, expressar suas opiniões. Pelo certo ou errado, ela vai começar a ter uma expressão. É pertinente à idade. A fase dos porquês que toda criança tem, porque é isso, porque é aquilo que enche a paciência do pai, assim como nós também enchemos a paciência do nosso pai, de nossa mãe, com a nossa fase de porquê, processo natural da vida, como tudo. Mas quando um homem, ele chega num tempo, e aqui Paulo fala de uma época única, singular, e importante para o desenvolvimento humano, que é a época de ser menino, de ser criança. Então nossas ações não tinham grande impacto em nossas vidas e nem mesmo na vida dos outros. Uma criança, o que ela faz, ou o que ela fala, ou o que ela sente, não gera nenhum impacto na vida de ninguém, nem mesmo na vida dela. Ela não tem ainda a maturidade para entender o peso de uma palavra, de um sentimento ou de um pensamento, porque tudo que ela faz é aleatório, não tem nem sequer um objetivo claro no que uma criança faz. Então é uma fase única da vida, onde nós podemos ser e falar o que quisermos e não vamos ser julgados pelo peso da palavra. Por quê? Falamos, pensamos e sentimos como crianças. Mas quando amadurecemos, as palavras têm peso, os sentimentos têm peso e o que pensamos também tem peso. Porque essas três coisas juntas, elas geram a obra que fazemos. As três coisas juntas, o que falo, o que sinto e o que eu penso, se transforma em uma atitude. E é aí que tem as consequências. Então, de certa forma, nós tínhamos uma liberdade com o nosso tempo, uma liberdade com as nossas coisas, uma liberdade de podermos falar abertamente e claramente qualquer coisa, porque a idade que nós tínhamos nos permitia, porque estávamos descobrindo coisas novas. Às vezes falamos coisas erradas, às vezes falamos o que não deve, mas nós não temos noção disso. É aí que vem a instrução e a correção. Então Paulo começou dizendo o seguinte, olha, quando eu era, ele fala de um tempo passado, ele não era mais assim. Quando eu era menino, eu falava das coisas de menino. Então nossas palavras, como eu já disse, não tinham peso para mudar o rumo da vida de ninguém, nem mesmo o seu estado de espírito, porque é menino. Nossos assuntos eram assuntos simples da vida, falávamos sobre passeio, brincadeiras, todo o assunto era sem nenhuma importância, apenas a importância era da ocasião que nós estamos tratando alguma coisa com um coleguinha, com um irmão, com um primo, até mesmo com um pai e com uma mãe, mas tudo fazia parte do processo natural de uma criança que estava vivendo a vida. Então, as falas e pensamentos, no caso que eu estou falando de falar, as falas de uma criança, por mais horrenda que possa ser a um adulto falar, mas para uma criança soa engraçadinho, para uma criança soa bonitinho. Embora muitas palavras não sejam bonitas, mas a criança não tem noção
do peso dela. Por isso, Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino. O que está dizendo? Eu não posso mais falar muitas coisas que como menino eu falava. Eu não posso mais expressar muitas coisas que como menino eu expressava. E ele fala também de sentimento. Eu sentia como um menino. Nós, como era quando éramos crianças, a gente se magoava com qualquer palavra, dura, ou de uma forma, ou da forma como uma pessoa, querida ou não, se dirigia a nós. Porque o nosso sentimento não era um sentimento de adulto capaz de absorver uma palavra dura, capaz de absorver uma palavra de repreensão, capaz de absorver até mesmo uma palavra de, não sei se aplica bem isso, mas uma palavra de indiferença em relação a nós, um desprezo. Então nós tínhamos a capacidade, nós temos, ou deveríamos ter a capacidade, de absorver esses sentimentos sem nos causar nenhum tipo de dor ou de mudança de comportamento. Mas a uma criança, a forma como ela se sente, todo o seu corpo reage. Ela muda instantaneamente pelo sentimento que ela está tendo naquele exato momento. É assim que se lê uma criança. Não é pelo que ela fala, mas é pelo que ela demonstra. E ela só demonstra o que ela está o quê? Sentindo. É coisa de criança. Então, no meu sentimento, a gente ficava mal quando nós não gostávamos de alguma coisa. O que a gente fazia? Pelo sentimento. Com um coleguinha, ou com um parente, um primo, sabe? Com uma pessoa. Aquela coisinha boba de criança. Eu lembro até hoje. Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Todo mundo conhece. Coisa de sentimento de criança. Estou de mal de você. Mas está de mal porque alguém produziu algo no sentimento daquela criança. Ela sentia como criança. E a reação dela era o quê? Eu estou de mal de você. Belém, Belém. E assim, sucessivamente. Porque nos sentíamos, nosso sentimento, porque nós sentíamos, de certa forma, rejeitados ou maltratados. Então nós ficávamos sem conversar com o amigo, com o irmão. Porque isso é o quê? Sentimento de menino. Então, primeiramente, eu falava com o menino, minhas palavras não tinham peso. Sentia, o sentimento aqui já tem peso. Porque muda toda a estrutura de uma criança. É menino. Por isso que temos que saber lidar com o sentimento de uma criança. Nem todo mundo sabe disso, sabe isso. Nem todo pai e mãe sabem isso. E essa é a principal área que tem que tomar cuidado. Com o que provoca no sentimento. Porque o sentimento cria raiz. E a criança pode crescer, ou provavelmente ela vai crescer, com aquilo que ela sentiu e que impactou muito a sua vida. Ela vai crescer e se tornar um adulto com algum desvio de conduta por algo que alguém fez e não causou dano ao seu corpo, causou dano à sua alma, que é o sentimento. Mas isso só acontece com criança, ou pelo menos deveria acontecer apenas com criança. Então, o menino, Paulo fala também, ele pensava como menino. Primeiro ele falava, ele sentia, e agora Paulo fala de pensar. Mas o que um menino pensa? O menino, primeiramente, só pensa em si mesmo. Só pensa em se divertir. Por isso que o si vem antes. Em se divertir. Ele não pensa em divertir, em se divertir. Não importa se o outro está divertido ou não. Ele quer se divertir. Ele quer estar feliz com o que ele está fazendo. É o que o menino pensa. O menino pensa, ele tem vaidade. Não estou falando de criancinha de 5 anos, não. Estou falando de um rapazinho, menino. Ele tem vaidade. Ele pode não gostar de algumas coisas, mas o menino, você pode acreditar, ele se preocupa com a sua aparência, principalmente quando ele começa a pensar um pouquinho além da idade anterior. Então ele quer andar na moda, ele quer vestir o sapatinho lá que apareceu no desenho, ele quer agora a garrafinha que tem o desenhozinho do personagem. O que é isso? Isso se chama vaidade. Ele agora tem algo que antes, um pouquinho mais novo, ele não tinha. O que o pai e a mãe desse estava muito bem, obrigado. Só que agora ele pensa, olha, aquele relógio é bacana, é do bem 10, não adianta dar do bem 9, entendeu? Porque ele quer do bem 10, nem sei se existe ainda. Ele quer do bem 10, então ele está sendo movido pela vaidade, porque agora ele pensa.
Ele pensa que aquilo é legal para ele. Olha, criança, ele não quer saber das consequências, não quer saber quanto vai custar, ele não quer saber se o pai vai ter que vender a casa ou o carro, ele quer é o relógio. Porque ele pensa como menino. Ele não pensa em prioridade. Ele não pensa no que é necessário para ele naquele momento. Lembra quando nós íamos comprar, você vai lembrar do seu tempo, primeiro espero que você lembre, porque eu lembro do meu, que nós íamos comprar o material escolar. Tinha a lista do material escolar. E nós íamos lá na loja, na papelaria, né? E comprava, e ficava com um monte de coisa. Mas tinha alguma coisinha que não estava na lista e que a gente sempre queria. Ou mesmo que estivesse na lista, nosso pai e nossa mãe ia comprar, a depender da condição de cada um, o mais barato. Mas o legal era aquele que tinha o personagem da moda. Não é assim? Sim ou não? Participa comigo. O legal era aquilo. É o que tem o personagem da moda. Mas por que nós queríamos aquele? Porque agora nós estamos pensando. Só que estamos pensando como menino. Ô pai, ô mãe, não adianta me dar esse, eu sei que serve, mas é esse aqui que é o legal. Todo mundo na minha escola usa esse. Qual filho já não falou isso para o pai ou para a mãe? Não é verdade? Qual filho que não falou? Todos nós falamos isso em algum momento para nossos pais. Então o menino, ele é movido por sua vaidade. Chega uma determinada idade dele, ele ainda é menino, mas o que dirige ele é sua vaidade. O que ele quer, ele vai ter, mesmo que isso custe a alguém alguma coisa. É vaidade, é pensamento. Perdão. É pensamento de menino. Se preocupa com o corpo, em cuidado com o corpo, está na moda. Quem quer que alguém lhe dê tudo, embora eu já falei, quer que alguém lhe dê tudo o que ele quer e pede. E se não der, briga, faz birra, ofende. Seu pensamento é que alguém está lhe retirando um direito. É pensamento de menino. O que ele quer, ele quer. Ele faz birra, ele faz pirraça. Ele ofende quem está sendo um obstáculo para ele poder ter aquilo que ele quer. Porque ele acha que ele tem direito. Porque agora ele está pensando. Só que ele está pensando não como homem. Ele está pensando, naturalmente, o processo faz parte da vida. Só que não é o pensamento aqui que Paulo está julgando. Paulo está julgando o tempo do pensamento. O pensamento é de menino. E o menino, ele não tem o senso de prioridade. Ele tem o único senso que rege um menino é o senso da sua necessidade. Ele quer e é para agora. Ele não espera para amanhã, para mês que vem. Se o pai e a mãe não der e esse filho não é bem educado, bem instruído ali, a palavra é educado, meio de educação, ele envergonha o pai, envergonha a mãe. Tem pais e tem mães que têm vergonha, que não vão com os filhos fazer uma compra porque sabe que vai passar vergonha. O problema não é o filho, o problema é a educação que não está sendo dada a ele. A disciplina. Então vai passar vergonha mesmo, e eu fico assim, tem que passar mesmo. Porque quem não educa em casa vai passar vergonha na rua. E é assim. A criança não está errada. Ela está agindo pelo instinto da sua vaidade em querer algo de momento. Uma criança é assim. Então, quando Paulo menciona isso, ele fala, olha, eu já não sou mais assim. Eu só penso no agora. O menino só pensa no agora. Não tem disciplina para planejar. Tudo o que quer comprar é agora. Eu já disse, eu só ultrapassei os meus textos. Não é para amanhã. Pensa em coisas supérfluas. O que é isso? Ele não pensa no que realmente é importante, porque ele tem um pensamento de menino, não é um pensamento de homem. Só pensa em si mesmo e não nas pessoas, como eu disse. Ele quer estar bem. Não importa se ele está causando dor, sofrimento ou perda a alguém. Não importa se ele está compartilhando aquilo com alguém. Desde que ele esteja satisfeito, o resto não tem nenhum peso. É pensamento de menino. Quando esse menino cresce, é o processo natural da vida, ele deveria também estar amadurecendo. Todas essas coisas que eu falei, e muitas outras mais que poderiam ser aplicadas aqui, é tudo muito bonitinho.
para uma criança, para um menino. Pegue tudo que eu falei e aplique isso a um adulto, a uma mulher formada, a um homem formado. É feio até mesmo de pensar que alguém tem esse tipo de fala, sentimento e pensamento. Não soa mais legal, não soa mais bonitinho, soa como algo vergonhoso para esta pessoa. É o processo do amadurecimento. Só que, diferente do reino animal, que as coisas acontecem, vou dizer assim, pela própria natureza do Senhor, naturalmente, todo animal passa pelos processos naturalmente, crescem naturalmente, ninguém fica preso na infantilidade. Mas no homem, isto não acontece dessa forma. Por quê? Por sua capacidade de pensar e decidir. Olha o que Paulo escreveu quando ele transformou. Quando cheguei a ser homem, então ele está falando agora da fase adulta. Ele cresceu, amém? Ele não está falando de menino. Eu agora sou homem, formado, responsável. Isso não é o suficiente para uma pessoa amadurecer. Tem que haver uma vontade neste homem ou nessa mulher. A vontade é desistir das coisas próprias de menino. A pessoa que não estiver disposta a desistir de pensar, de falar como menino, de sentir como menino, de pensar como menino, ainda que seja uma mulher adulta, ainda que seja um homem adulto, as suas atitudes correspondem à sua mentalidade infantil. É uma pessoa que não quis abandonar a sua adolescência. Está preso no passado. Alguns cientistas ou médicos, não sei bem qual classe, eles chamam isso de a crise de Peter Pan. É um homem ou uma mulher que cresce, mas a sua mentalidade e comportamento é de criança. Por quê? Se recusa a crescer. Se recusa a assumir as responsabilidades. Isso só acontece quando o anteriormente menino se torna homem e tem que fazer uma coisa: desistir das coisas de menino. Isso é tanto para a moça quanto para o rapaz. Se você não estiver disposto ou disposta a desistir das coisas que são próprias, Paulo fala ali, das coisas próprias, pertence ao menino. É bonitinho para quem é menino, mas quando se tornar homem, as coisas que são de menino e um homem faz, é vergonhoso para esta pessoa. Homem aqui é homem e mulher. Daqui a pouco eu vou separar os dois. Qualquer coisa que esse homem faz é vergonhoso. Não dá nem vontade de ver. Traz vergonha para a família. Só não traz vergonha para a própria pessoa. Porque uma criança não tem vergonha de ser criança. Não tem vergonha de fazer as coisas de criança. Acha tudo muito legal, muito bonitinho. Assim é uma pessoa que se tornou homem, adulto, mas não desistiu das coisas de menino. O que é que tem acontecido? Um processo que eu já disse, não sei explicar nem para a ciência e não sei explicar pela teologia. Não há explicação, eu não conheço. A moça amadurece mais rápido do que o rapaz. Por uma questão que eu já disse, pela terceira vez, eu não sei explicar. Onde é que está o problema? O problema está quando essa moça e esse rapaz entram num laço matrimonial. Eles começam, vou criar um cenário, começam a namorar ali com os seus 18 anos, 19 anos. Obviamente, para namorar em uma igreja, que a igreja, o único propósito é casamento. Não se namora para ficar, não gostei, arruma outro. Vá cantar para outro galinheiro. Na igreja de Cristo, se você quer namorar, é bom você já ter condição de manter uma família. Senão, namoro, na paciência de Deus, em qualquer igreja reformada, não existe. Namoro é compromisso para casamento. Pode até acontecer de não casar, porque pode depois entender, pelas questões que vão serem aprendidas, que aquela pessoa que outrora você achou que seria a pessoa da sua vida, não é tanto assim. Evidentemente que você vai interromper antes que seja tarde demais. E depois que fala sim, no altar do casamento, já era.
Não sendo isso, esse pormenor, um compromisso de namoro é para casamento. Não tem que eu peguei um, peguei outro, não deu certo, agarrei com o outro. Então é bom você sossegar um pouco mais o seu fogo, orar mais a Deus, para você poder acertar de uma vez só. Não é verdade? Embora isso é apenas uma direção. Mas quando chega no laço matrimonial, esses dois mundos colidem. Vou tratar pelo que é normal. O normal é a moça madura e o rapaz ficou para trás. Isso é a normalidade. Então a moça e o rapaz, outrora, tinham o mesmo sentimento. Até entrar no namoro, achando que eram maduros, mas vamos dizer que entraram para casar. Com o decorrer do tempo, a moça amadureceu espiritualmente, amadureceu como mulher. Ela agora pensa como mulher, age como mulher, ela planeja o futuro, ela já sonha sobre as coisas que ela quer, planeja como vai conquistar. Quando ela está no casamento, ela olha, o marido é o mesmo menino que ela conheceu quando começou a namorar. Mudou algumas coisas porque agora é cristão. Estou convergindo agora para quem é cristão. Porque agora é cristão, mudou algumas coisas, mas de repente ela olha e não vê a mesma mentalidade que ela tem nele. Porque ele ainda ficou preso na sua época de menino. Esse rapaz, agora, com a mulher madura, o rapaz agora homem, não quer desistir das coisas de menino. E é um homem com comportamento e prioridade de solteiro. A sua vaidade fala mais alto nele. Eu vou retroceder. Ele fala com o menino. Claro, não é toda fala com o menino. Mas certos assuntos ele não consegue conversar porque é demais para ele. É um assunto de adulto. Se ele não se sentir confortável, ele fica calado, ele não interage. Por quê? Porque a sua mentalidade é de menino. Ele fala só coisa de menino. Ou se for alguma coisa que realmente o agrade, ele não consegue desenvolver uma conversa. É menino. Ele sente como menino. O que quer dizer com isso? Se a esposa, agora eu estou falando que está no casamento, se a esposa fala alguma coisa e ele não gosta, ele logo fica ressentido. E como uma criança ressentida, Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Não conversa com a esposa. Fica um dia, 2 dias, uma semana sem conversar com a esposa. Por quê? Birra de alguém que sente a ofensa como menino. Não é uma pessoa madura para tratar um assunto ou absorver a forma como a esposa agora madura está se dirigindo a ele. E como uma pessoa que é menino, como que o menino reage? O menino reage ofendendo o colega. Ah, mas você também é. Não é assim? Ah, mas você também fez. O sentimento de menino gera uma fala de menino. E quando esses dois mundos se encontram no casamento, existe ali então uma colisão. Um quer ir em uma direção, mas o outro não sabe que direção seguir. Porque está preso lá atrás. É um homem mimado, é um homem birrento, faz birra. Se você tirar dele o que ele acha que é o direito dele, é o sentimento, faz birra. Implica. Revida da mesma forma a ação que não gosta da esposa. Ora, mas se é maduro, como que vai revidar ainda que a esposa esteja errada? A maturidade de um homem não leva a revidar a esposa com a mesma peso, com a mesma moeda. Ao contrário, se você acha que a sua esposa está errada, você então tem que agir como? Diferente. É atitude, é sentimento, é comportamento de homem. Mas aquele que não estiver disposto a jogar isso para fora, a deixar isso para trás, vai ser um meninão dentro de uma instituição muito séria. Ele agora está em um casamento, em uma séria posição. Eu coloquei uma analogia assim. Deram um carro na mão deste homem com mentalidade de criança, mas ele sequer sabe andar de velotrol. Ele não sabe sequer virar para a direita ou virar para a esquerda. Mas a ele foi entregue a direção de um carro, a direção de uma casa, a direção de uma família.
e um carro na mão de criança, todos os que estão dentro do carro correm risco de sofrer dano. Assim, é um homem imaturo que não amadureceu dentro de um casamento. Todos que pertencem à sua família, esposa / filhos, vão sofrer o dano da sua imaturidade, porque ele vai ser inconsequente. Inconsequente com suas ações, com suas prioridades, com os seus valores. Então, quando esse homem encontra a esposa, ou quando encontra a esposa, que entrou no processo de amadurecimento, ele não sabe lidar com ela, e nem ela sabe lidar com ele. Porque ela esperava ter um homem do seu lado, que cresceu com ela, que amadureceu com ela. De repente, ela está em um nível que ela não consegue, ela não sabe lidar com isso. Ela saberia lidar e sabe lidar com uma criança, mas não sabe lidar com um homem com mentalidade de criança. Isso é difícil. Ninguém é preparado para lidar com isso. Porque o processo natural da vida é o amadurecimento com o tempo, com aprendizado, com instrução, com conselho, com prática. Mas o homem que chega na sua fase adulta, agora, chefe de família, com o carro nas mãos, a minha analogia, e não sabe o que fazer com ele, vai fazer o que fazia como criança. Tudo é diversão. Vai agir pelo que pensa, pelo que sente, e todos ali dentro começam o quê? A sofrer o dano. A mulher é uma mulher, esposa adulta, tendo que lidar com o homem, o marido, que ainda é menino. Ou o inverso, que é aqui a exceção. O homem amadureceu e a mulher continua sendo aquela menina presa no conto da Cinderela. Ele precisando da mulher do seu lado, uma auxiliadora, ele encontra, em vez de uma mulher, uma menina. Que muitas vezes ele tem que tratar como uma filha. Esposa não é filha. Esposa não é filha. Seu marido não é o seu pai. Mas isso é uma exceção. No universo, o universo desse assunto diz que é a mulher madura que encontra na sua vida, para sua ingrata surpresa, um casamento com um homem infantil. Porque não desistiu, não quis, não quer desistir das coisas de criança. É claro, as coisas de criança não trazem responsabilidade. As coisas de criança não trazem peso. O problema é que, sendo um adulto no casamento, sendo um marido no casamento, tudo que ele faz, ainda que ele pense que não tem peso algum, tem um grave peso para todos os que estão dentro do seu governo. E muitas mulheres sofrem com isto. Poucos homens sofrem com isto. Mas muitas mulheres que entram para o casamento, achando, eu já falei isso muitas vezes, achando que o homem vai ser diferente porque casou. Se ele não mudou antes, a probabilidade de mudar no casamento é pequena. Existe, mas é pequena. A mulher vai ter que ser muito madura para poder lidar com uma criança que ela vai esperar comportamento de homem, mas não vai ter. Por que não vai ter? Porque não pode dar a você o que você espera dele. Porque você desistiu das coisas de menina, mas ele não desistiu das coisas de menino. Ele gosta. Ele gosta de alimentar a sua vaidade, mesmo que isso custe a paz da família. Ele gosta de alimentar os seus desejos, o que ele quer para hoje. Ele não vai esperar amanhã, porque é menino. Se você falar com ele, não compre agora, ele vai fazer o quê? Birra. Como criança. Vai colocar uma tromba que nem elefante consegue competir, não vai conversar com você, porque você o contrariou, você atingiu o sentimento dele. E o sentimento dele é: eu quero agora o que eu quero agora. Menino. Entrou no casamento, mas é menino. Não amadureceu. E é difícil lidar com pessoas assim, mesmo que nós não estejamos inseridos no contexto do casamento. É difícil lidar com pessoas assim. Porque qualquer coisa que você falar, eu não gostei. Qualquer coisa que você contrariar, mete um beiço e vai embora. Agora imagina a esposa tendo que lidar com isso 20,
4 horas por dia. Ela não consegue. Isso vai gerar o quê? Um grave problema de conflito no casamento. Porque não amadureceu. Paulo só passou a pensar como homem, falar como homem, sentir como homem, quando ele se tornou um homem e tomou uma decisão. Eu desisti das coisas próprias de menino. Então você que é mulher e você que é homem, você tem que desistir também. Agora, se você estiver confortável com a sua vida, vai ser a troco de causar sofrimento à sua esposa ou ao seu marido. Pela norma natural, é a esposa que vai sofrer. E não o marido. Porque mesmo sendo um homem de mentalidade infantil, mas para saber que ele tem o governo da casa, ele é adultão. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou adulto, eu sou homem. Gente, quando alguém usa uma expressão assim, eu sou mulher, sou maior de idade, eu sei o que estou fazendo. Eu sou homem, eu sou maior de idade, eu sei o que estou fazendo. Sabe o que é isso? É a pessoa tentando afirmar para si o que não é. Porque quem é homem, quem é mulher, eu não preciso chegar para você e falar assim, olha, eu sou homem e sei o que eu estou fazendo. Você só é homem porque você sabe o que está fazendo? Quem é homem fala, eu sei o que eu estou fazendo e pronto. Eu não preciso dizer, eu sou homem e eu sei. Eu sou mulher e eu sei. Isso é tentando afirmar algo que não é. Falta de quê? Amadurecimento para a vida. E a melhor maneira de amadurecer alguém, primeiro, é o que Paulo diz, é querer desistir das coisas de menino. Se não quiser desistir, esquece, não há nada que se possa fazer. Não tem oração que Deus atenda. Porque é decisão pessoal. Paulo não diz, Deus me fez desistir das coisas de menino. Paulo falou isso? Não, ele falou dele, eu desisti. Porque agora eu sou homem, eu não sou mais menino. Então é a forma como se vê. Se você se vê como uma mulher, você tem que desistir das coisas de menina. Se você se vê como homem, você tem que desistir das coisas de homem. Eu estou sem lenço aqui, vou lá, momento. Benção. É só não pegar na minha mão por enquanto, tá? Deixa eu passar o álcool em gel primeiro. Então, se não quiser desistir, não tem jeito. Não há como ajudar uma pessoa que não quer abandonar o que está errado. Segundo, a maneira para amadurecer, muito natural, andar, conviver com homens e as moças com mulheres. Não adianta. Se você é um homem e você só quer estar junto da juventude, da meninada, não é eles que vão amadurecer com você. É você que vai ter a mentalidade deles. Porque é a minoria contra a maioria. Então a melhor maneira, você que é pai, você que é mãe, você quer ajudar o seu filho ou sua filha, coloque eles para conviver no meio de homens maduros, santos, para ter conversa de homem e não conversinha de menino. Porque toda conversa de menino é pertinente à idade, é tudo legal. Mas ele vai ter mais dificuldade para quê? Para amadurecer. Coloque os seus filhos para conversar com homens. Para estar perto de você. Interessante que os pais, tem alguns pais que acham feio o menino estar junto dele. Sai daqui, menino, isso aqui é assunto de homem. Já viu isso? Isso aqui é assunto de homem. Meu filho, que dádiva. É o filho sentado do lado do pai. Ele pode não entender do assunto, mas ele está compartilhando daquela coisa adulta. Isso é dádiva. Claro, você não vai falar de assuntos que não condizem com a idade dele, evidentemente. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma sabedoria, de colocar o menino, o rapazinho, junto com você em assuntos de homem. Ensinando ele a tomar decisões de homem junto com você. É assim que você vai ajudar. E a mesma coisa as mulheres. Ensinando ela a agir como mulher. Dona de casa. Tem prazer nas coisas de Deus, nas coisas da casa. Falar de assuntos de homens maduros. Orar para que seus sentimentos sejam forjados no fogo da fé. E não nas palavras que ouve e se sente muito ofendido até o ponto de ficar psicologicamente afetado. Menino que é assim.
Homem não. Fala, homem é adulto, homem é mulher. Adulto não. Adulto você tem que conversar com adulto como adulto. Mas tem adulto que você tem que, como a gente costuma dizer, tem que pisar em ovos para conversar. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, porque meu marido se ofende à toa. Ah, menino sou! Põe ele para conversar comigo, que vai aprender a conversar como homem. Ah, minha esposa, eu não posso, eu tenho que tomar cuidadinho, que se eu falar assim, ela fica tão sensível. Ah, vai tomar vergonha, só. Vai crescer, vai amadurecer. Vai sair desse processo que você ficou preso, que a pessoa, né, ficou presa e não consegue produzir nada de bom. Por quê? Agora é uma esposa, agora é um marido e que está tendo grande dificuldade em lidar com o seu cônjuge, porque o cônjuge cresceu e o rapaz ficou ainda um meninão. Quer andar na moda, quer curtir, quer estar nas baladas, no melhor lugar, melhor roupa, melhor tênis, melhor sapato. E a esposa pensando em construir algo para o futuro. E ele só pensando em gastar, 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 comprar, 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 porque é coisa de menino. Não importa as consequências, desde que eu tenha. Coisa de menino. Não vai amadurecer. 5. Pensar nas responsabilidades de um homem. Quais são as responsabilidades de um homem? Obviamente, o homem que está no casamento. Esse é o tema que eu estou abordando, certo? Barra mulher. Homem, compromisso com a família. A primeira responsabilidade de um homem no casamento não é com ele, é com a sua esposa, depois seus filhos. Nós, maridos, estamos em último lugar na família. Mas o menino quer estar em que lugar? Primeiro. A mentalidade de menino quer estar em primeiro. Não aceita o seu segundo. Eu posso até dividir o primeiro lugar, mas eu não aceito ser o segundo. Menino. Então é compromisso com a família e não consigo mesmo. Priorizar a esposa e não seus pensamentos de criança. Tipo, eu falei, o meu primeiro, minha vontade primeiro, o que eu quero primeiro. Isso é coisa de menino. Isso gera conflito no casamento. 6, e último. Melhor maneira de amadurecer. Seguir à risca bons exemplos de pessoas maduras e ouvi-las. São 6 coisas que eu coloquei aqui para ajudar num processo de amadurecimento de uma criança, de um jovem. Para um homem já adulto, só misericórdia de Deus. Não tem influência que o amadureça, porque ele não quis desistir das coisas de criança. Da mesma forma que este homem ou moça, mas no geral é o homem que sempre tem a mentalidade infantil. Da mesma forma que ele vivia antes, ele vive agora no casamento. Alguém tem que manter ele. Papai tem que manter ele, ou mamãe tem que manter ele. Só que no caso a esposa tem que se tornar sua mãe. Tem que manter os seus luxos, manter suas vontades. E se tirar dele, é birrento, é cri-cri. E se não tiver argumento, parte para a única coisa que nós, quando éramos jovens, também partíamos. Se eu não posso vencer no braço, eu venço aonde? Na ofensa. Aí começa a ofender a esposa. Começa a diminuir a esposa, porque não tem argumento para sustentar sua vaidade, porque está completamente errado. O que impede o amadurecimento? Eu coloquei 5 coisas aqui. Primeiro é o orgulho. Essa praga chamada orgulho. Não reconhecer que é criança. Se acha homem. Pode até se achar homem dentro da sua casa. Mas ao conviver com homens, vai ver que é um menino. Bobo. Bobo. Só é homem da porta da casa para dentro. Que é o cabeça. É o governo. É o chefe da família. Sai do portão para fora. E vai lidar com homens. Que você vai ver que não passa de criança. Não passa de criança. Então o orgulho não deixa tanto o homem quanto a moça que é menina mudar. Porque vai ter que reconhecer que nunca cresceu
a não ser na idade e na estatura. Mas a mente é de criança, porque não desistiu. Segundo, vaidade. A pessoa quer satisfazer o que ela quer, porque ela acha que ela tem direito, e até tem. Se você for solteiro. Se você se casar, você não tem direito algum. O seu direito é de fazer a sua esposa feliz. O seu direito é de educar os seus filhos e mantê-los. O nosso direito de homens acaba quando nós entramos no casamento. Porque agora o nosso direito se torna em dever. Então nossa vaidade não pode ser mais satisfeita. Não ao troco de negar a nossa esposa e filhos o que é nossa responsabilidade concedê-los. Entende isso? Sim ou não? Terceiro, o que impede o amadurecimento? O medo da responsabilidade. Porque menino não tem responsabilidade alguma com nada. Mas ter a mentalidade de homem traz consigo o peso de responsabilidade. Você agora tem responsabilidade sobre o que você fala, sobre o que você sente e sobre o que você pensa, que vai gerar ação. Você agora você não vai ser tratado como menino. Você pode até achar que é. Esse é o problema. Não é menino. E as pessoas não vão te tratar como menino. Vão julgar as suas ações. Aquilo que era particular ou peculiar ao menino não é mais visto bonitinho, engraçadinho, quando era próprio de menino. Agora, não. Então, o medo da responsabilidade. O quarto, medo de fracassar. Ora, já está fracassando por não querer agir como homem dentro de um casamento. Medo de fracassar em quê? Eu tenho medo de fracassar com a minha família. Mas se agir como homem, ou se agir como menino, ou agir como menina, o seu casamento já está fracassado. Porque o seu cônjuge não sabe lidar com você. Ele não consegue, ele não aceita. Talvez não é nem conseguir, ele não aceita. E não tem que aceitar mesmo não. Porque não casou com o menino, não casou com a menina. Casou com o homem, casou com uma mulher. O problema é que o amor e o desejo do casamento não permitiu ver que aquela pessoa não tinha capacidade alguma de amadurecer nem a longo prazo. Então o medo do fracasso impede o amadurecimento, porque a pessoa não consegue ver que ela já está fracassada. Pior do que está, vai ficar. Se não reagir para começar a ter atitudes e comportamentos e pensamentos de uma pessoa madura. Tem que amadurecer, irmãos. E o quinto e último, está em destaque, está confortável, o que impede o amadurecimento é o rapaz ou a moça, em destaque o rapaz, está confortável em ainda viver como se a mamãe ou o papai ainda cuidasse dele. Neste caso, a esposa faz a vez da mamãe ou o marido faz a vez do papai. Eu já disse, esposa não é filha. Marido não é seu pai, é seu marido. Mas aí o marido acha que a esposa tem que agir com a mamãe. Mamãe me dava dinheiro para fazer minhas coisinhas, você tem que dar também. Ou, se a esposa não trabalha, você tem que me permitir gastar também com o que eu quero. Mas a troco de quê? De não realizar os sonhos da família? A vaidade não deixa este homem agir como homem. Tudo que ele quer, ele vai fazer. Mesmo que a esposa diga, não é o certo, não é o momento, porque ela tem uma mente madura. E ele tem uma mente de criança. É a criança lá no supermercado. Eu quero isso aqui! E nós pais chegamos e falamos o quê? Agora não dá. Não é assim? Porque nós temos a mente madura. Não é que nós não queremos dar. Agora não dá. Mas a criança não aceita. Assim é muitos maridos no casamento. É o único provedor. Ele quer comprar. A esposa fala, não é agora. Não é o momento. A gente não pode. É a criança agora vendo a mãe dizendo não. O dinheiro é meu. Eu trabalho. Está tudo errado. Para começar a conversa, o dinheiro não é seu. O dinheiro é da família. Se a sua esposa trabalha, maridos,
o dinheiro é dela e não da família. Porque ela não é a provedora, é você. Ela te ajudar, a própria palavra do Senhor disse, ela é auxiliadora. Com o salário dela, ela vai te auxiliar. Mas o dela é dela, o seu também é, mas o dela não é seu. E tem marido que não aceita isso. Ele acha que a esposa está trabalhando, ganhou, me dá aqui que eu que vou decidir. Pastor, mas o que o casal tem não é do casal? É, desde que o homem seja maduro para lidar com isso. Se ele não tem maturidade para lidar com isso, a mulher não pode alimentar o vício dele. Mas o que eu quero dizer aqui é que o que é da mulher, não é da família. É uma dádiva ela ser uma auxiliadora. Mas a responsabilidade de pagar tudo na casa é você que é marido. Se você age como menino, é um problema seu. É um problema seu. Se você não sabe administrar o que você tem, problema seu. Não casasse, vivesse solteiro ou na aba da sua mãe e do seu pai. Mas não trouxesse uma mulher para a sua vida para se tornar sua esposa. Dádiva é a esposa que pode trabalhar e auxiliar. Vergonhoso é o marido que a obriga a ter que pagar as coisas de casa. Vá tomar vergonha. Ou como diz meu pai, vai tomar jeito de homem. A igreja não é lugar de menino. O corpo de Cristo não é lugar de menino. É de gente que vai assumir atitude de adulto. Tanto a moça quanto o rapaz. Vai tomar vergonha na cara e parar de obrigar a esposa a pagar a conta. Isso não é coisa de homem. Estou nem falando de cristão. É de homem, é brio. É brio. Desde os meus 17 anos, que eu entrei para a fábrica de cimento, eu agia como menino. Eu tinha, ainda tenho, que não morreu, um padrinho, ele chama Ronaldo. Mora aqui na cidade. Eu me lembro que eu estava na fábrica, aí a fábrica, os funcionários compravam cestas básicas, e a cesta bacana mesmo. Só que a fábrica não dava, os funcionários compravam. Aí eu lembro que uma vez, eu 17 anos, eu ia comprar, o meu dinheiro era meu. Aí meu padrinho, você vai, vem cá, vamos ali, vamos xerifado. E eu toda, vamos lá. Compra a cesta básica para o seu pai, dá para sua mãe. Foi assim comigo. Eu fiquei assim, ué. Me dá uma cesta básica? Não, pode colocar 3. Eu disse, 3? Eu não queria dar uma, porque o meu sentimento e pensamento era o quê? De menino. O meu é meu pai que mantém a casa. Eu louvo a Deus por ele. Porque depois daquele dia, os 2-3 meses seguintes eu fiz, não querendo fazer. Porque ele ia lá comigo. Pega 3. Compra a sua casa. E eu levava. Minha mãe está ali, minha mãe sabe. Minha mãe está ali. E eu levava. Depois do 4º mês, aquilo virou hábito em mim. Eu senti prazer em ajudar o meu pai a manter a casa. Deixa comigo, a comida eu coloco em casa. Por quê? Alguém me disse que eu tinha que deixar coisa de menino para trás, mesmo sem saber. Pela influência. Dali para frente, a minha vida mudou e passei a pensar como homem, mesmo eu ainda não sendo um cristão. Mas tem homens, que em hipótese alguma, ele quer deixar as coisas de menino. O que é dele é dele. E às vezes o que falta é uma boa influência na vida. Então, viver da forma errada, tanto a moça quanto o rapaz, eu estou destacando o rapaz, porque é notório que o homem amadurece mais lentamente. E alguns nem chegam a isso. Vai gerar dor, sofrimento. Me ajuda aqui, Samuel. Vai gerar dor, sofrimento, descontentamento, e o amor, com o tempo, vai deixar de existir. Porque ninguém vai aguentar por muito tempo tanto problema por causa de mentalidade de criança. Tem que amadurecer. Eu vou mostrar, eu fiz questão de colocar aqui, eu peço a paciência para montar aqui o monitor. Eu vou passar aqui, eu fiz um apanhado de tudo que eu já ouvi ao longo dos meus 28 anos de ministério e 21 ou 22 como pastor. De tudo que eu já ouvi de maridos, de esposa,
E eu quero te mostrar aqui as reclamações que ao longo do meu ministério, tanto em Pedro Leopoldo, quanto em Belo Horizonte, quanto em Salvador, quando lá estive, tudo que eu já ouvi foi muita coisa. Eu vou colocar aqui no PowerPoint, aqui no monitor. Quero fazer apenas um comentário. Qualquer coisa aqui é mera coincidência ou em algum momento pode ser que um ou outro de vocês tenham falado ao longo desses anos. Mas não se aplica aqui especificamente a uma pessoa. Obrigado, filho. Deus te abençoe. Obrigado. Está no monitor? Obrigadão. Reclamações das esposas. Tudo que eu já ouvi em todos os meus anos como pastor. E o que eu não ouvi como pastor, eu ouvi como auxiliar ao lado do meu pastor, esposa falando. Qualquer coisa aqui é mera coincidência ou em algum momento pode ser que um ou outro de vocês tenha feito. Mas isso não é aqui da igreja. É ao longo de todos os meus anos de ministério. Amém, igreja? Deixar bem claro isso. Aleatoriamente, o que eu ouvi no escritório? Se eu soubesse que ele seria pastor, eu não me casaria com ele. Esposa de um pastor e de um evangelista. Um destes casais se separaram. Eu já ouvi. Uma esposa, duas esposas, falando, se eu soubesse que ele iria ser pastor, eu não teria me casado com ele. Reclamação de esposa, que não valorizou ter um pastor na sua vida. Nem sei se ainda são. Eu sei que um deles se separaram, o outro não tenho mais notícia. Meu marido não tem pulso firme com nossos filhos. Finge que não tem problema algum na família. Menino. Alguns eu vou comentar, outros não, tá, irmãos? Meu marido não aceita a ajuda de ninguém da casa. É orgulhoso. Não aceita ajuda. Tem os que não têm, né? E os que têm não aceitam. O orgulho. Meu marido conversa com nossos filhos de igual para igual. Quer sempre satisfazer suas vontades e não os corrige. Isso é esposas que já vieram reclamar de mim de seus maridos, falando isso. Tudo eu comecei colocando meu marido. Meu marido não tem responsabilidade financeira. Não conversa comigo sobre o dinheiro da família. O dinheiro dele é só dele. Está errado. O dinheiro seu é da sua esposa e o dela é dela. Feliz é você se tem uma esposa que trabalha e te auxilia. Não sei quanto meu marido recebe de salário, nem com o que gasta. Se você não sabe, nem eu. Meu marido não tem prioridade com a família. Logo, ela está dizendo o quê? A prioridade dele é com as coisas dele. E ai de mim se reclamar. Meu marido, quando está em casa, não valoriza o que eu faço pela família. Suja tudo, não se importa com o que eu sinto. Alguém se habilita a se enquadrar a carapuça, serve aí? Cala a boca. Meu marido só me ouve quando é algo do interesse dele. E essas coisas que estão aqui, é mais de uma esposa, ao longo dos anos, falaram as mesmas coisas. É quase o xerox. Meu marido é esquisito. Uma hora está bem, outra hora está isolado da família. Isso é só as coisas que eu lembrei, hein? E outras que eu nem coloquei, que eu ia ficar aqui a noite toda passando. Meu marido não confia em mim para conversar. Aí eu não sei o motivo. Ou porque a esposa é infantil, é menina, ou é ele que, como menino, tem medo de falar a verdade. Aí, meu filho, não tem muito o que fazer. Meu marido prioriza os parentes e não a mim. Ih, meu filho, que eu já vi de reclamação disso. E vice-versa. Mas que é esposa, são esposas que já vieram ou na presença dos maridos, ou em momentos sem ele. Talvez a sua é uma dessas, hein? Meu marido me humilha o tempo todo. Nunca tem elogio para mim, somente crítica. Se não me arrumo, sou desdeixada. Se me arrumo,
encontre algum defeito e nunca me elogia. E aí, varão? Meu marido só tem palavras duras para mim. Sou chata, sou insuportável, sou implicante. Ele não vê ou não se importa com o mal que me faz. Obviamente, pelas palavras que dirige à esposa. E geralmente isso acontece quando o marido é birrento. Por algum motivo a esposa o contrariou. Na falta de argumento, você é chata, insuportável, você não sei o quê, implicante. Meu marido não assume a responsabilidade de governo da casa. Tudo sou eu quem resolve. Ele não toma decisão para nada. E quando resolve tomar, é contra a palavra de conselho da igreja. E eu já falei com um ou outro marido aqui, já tive que enfrentar o leãozinho para mostrar para ele que as decisões dele na família é totalmente errada, porque não houve a palavra, não houve ensino e não houve conselho. Vocês que já tiveram comigo sabem quem são daqui e de outros lugares que eu já passei também. Meu marido só me ouve e me dá atenção quando tem desejo por mim ou outro interesse. Que coisa triste, hein? Que coisa vergonhosa. O marido só dá atenção para a esposa e olha, quase que todas já reclamaram desse mesma falta de atenção. Ô filho, você casou com uma mulher. Mulher gosta de ouvir. Eu aprendi com os anos a lidar com uma, que eu casei. Minha esposa chega do trabalho, eu pergunto, como é que foi o seu dia de trabalho? Todo santo dia. Na verdade, eu nem quero saber, mas eu sei que ela quer falar. Aí, meu filho, senta, joga a pasta pro lado, já fala, o café está pronto, e começa a falar, e eu fico, exatamente. É? Porque ela quer falar. Estou dando atenção a ela. E tem marido que acha que só vai dar atenção. É triste quando eu vejo isso de esposas. Ele só me dá atenção, pastor, se tiver desejo por mim ou algum interesse. Ai, que vergonha. Fica horas ou dias sem falar comigo quando fica emburrado igual criança. Esposas já falaram isso para mim dos seus maridos. Fica emburrado, fica igual criança. E não fala comigo. Meu marido só se preocupa com sua vaidade. Trabalha para ele e não para nós. Meu marido não sabe lidar com dinheiro. É compulsivo para gastar, mas só gasta com ele. É a criança que eu falei. Suas vontades serão satisfeitas. Não importa se vai gerar prejuízo, se vai gerar dívida, não quer nem saber. Não abre mão de nada que seja vaidade. Mesmo sabendo que precisa. Criança, não dou, não largo, é meu. E são vários, viu? Nesse quesito aqui. Não sabe lidar com dinheiro. Já aconselhei muita gente, porque um dia eu também não soube, mas aprendi. Mas não adianta aconselhar se não ouvir. Meu marido, com os de fora, é um amor. Quando eu vi isso. Falou outra palavra. Eu não pus a palavra aqui, mas eu vou falar ela. Eu não coloco, mas eu falo. Mas em casa é outra pessoa. Em casa é o capeta. Com os de fora é um doce. Mas quando entra em casa, o ambiente da casa muda para pior. Pastor, a gente fica bem, mas quando ele chega, tudo fica ruim. Acabou? É porque eu quis trazer só até aqui. Quando eu vi que deu 22, não, chega. Porque tinha muita coisa. Agora, olha só a reclamação dos maridos. É curto e grosso. Minha esposa não me respeita. Varoa. Barra, não me obedece. Barra, me envergonha na frente das pessoas.
Minha esposa é gastadeira e não se preocupa com nossos filhos. Eu já ouvi isso de maridos em particular e falando na frente da esposa. Minha esposa faz conta uma atrás da outra. Eu queria falar que tem maridos também. Já vai acabar, viu? Minha esposa retira a minha autoridade com nossos filhos. Aí eu falo, é porque você é frouxo. Se você fosse homem, ela não retiraria a autoridade que você tem sobre os seus filhos. Aí o problema é da sua frouxidão como homem. A esposa pode até ser autoritária. Graças a Deus minha esposa não é. Mas coitada dela se fosse. Ela sabe que a minha é maior do que a dela. Ou ela ia se curvar à minha autoridade, ou meu casamento seria um fracasso. Minha esposa discute por tudo. Minha esposa discute por tudo. Bom, aí eu faço uma observação aqui. Ela discute por tudo que você faz de errado. Então não jogue para ela aquilo que é você que erra. Minha esposa não liga para arrumar a casa. Eu vou te contar uma novidade. Se ela não liga para arrumar a casa, é porque antes de você casar com ela, ela já não gostava. Então, você que quis casar com ela. Então, viva no chiqueiro. Vai fazer o quê? Vou falar bem claramente aqui. Não adianta me reclamar da esposa, não. Porque se ela sempre foi aciada e ela mudou, então tem alguma coisa acontecendo com ela. É preciso de ajuda. Aí é outra questão. Mas se ela já casou com ela e ela era uma mulher porca, sem asseio, desmazelada, como dizia minha mãe, ela vai continuar sendo como esposa. Só que agora você vai ter que suportar tudo isso. Aguenta, peão! Porque a escolha foi sua. Segura. Olha, eu achei que era só umas 5, hein? Tá até muito. Minha esposa não faz questão de aprender a cozinhar. Tudo sou eu. Peraí. Se ela não sabe, ela casou sem saber. Não é verdade? Casou sem saber. Ou vai comprar uma Mitex. Ué. Quem disse sim para ela foi tu. Não foi eu. A minha sabia cozinhar e sabe até hoje. Quem não sabe sou eu. Minha esposa, pastor, não pensa em servir a Deus no ministério. Isso aqui é uma tristeza. Porque eu já ouvi, como eu disse, 2 falando isso. Um que já era pastor e ela disse na minha cara, eu não queria casar com um pastor. E o outro que era evangelista e disse na minha cara, eu não quero que meu marido seja pastor. Isso aqui é uma vergonha. Mas lamentavelmente, tem maridos que já reclamaram. Que é uma esposa que diz ser cristã. E o marido desperta a ter um desejo de fazer a obra do Senhor. Ela tinha que se sentir a mulher mais abençoada deste planeta. Mas lamentavelmente eu já ouvi isso. 2 eu termino. Minha esposa só sabe me criticar e me deixar para baixo. Eu sei que tem esposa que não é fácil. Eu pus ali, sentimento de menino, seja homem. Desde quando a minha esposa fala uma coisa comigo, vai me... Eu lá sou. Só se eu fosse menino. Ou olha, eu sei o quê? Ou filha, glória a Deus, vou resolver esse assunto. Sentimento de menino. Você só sabe me jogar para baixo, você só sabe me humilhar, você só sabe não sei o quê. Menino, seja homem só. Falou alguma coisa com você, você não gostou? Converse com ela. Não resolveu? Atitude de homem. Engole seco e segue a vida. Tem homem que para de viver porque se sentiu ofendido pela esposa. Parece que é a moça no casamento. Meu marido vai comigo. Senhor. Não, mas tem coisa que é difícil, senhor. Tem coisa que no escritório que eu ouço que eu tenho que manter a disciplina. Vai casar, filho? Você que me aponta para você ver. Vamos lá. Minha esposa, acho que essa é a última. Minha esposa não vai na casa dos meus pais. O que eu pus aqui? Se tem um espaço, eu pus alguma coisa. Porque ela não se sente protegida lá por você, marido. Pode ser uma causa.
A segunda, outra condição, ela já não ia quando namorava. Então nada mudou. Ou você achou que porque ela casou com você, ela vai na casa do seu pai. Infeliz é o marido que a esposa não quer conviver com seus pais. Infeliz a esposa que o marido também não quer conviver com os seus. Mas nada acontece de uma hora para outra. Você casou com ele, ele era assim. Você casou com ela era assim. Então, se você não quer um casamento onde o seu marido não convive com os seus pais, a sua esposa não convive com os seus pais, não se case com ela. Não se case com ele. Porque só você, aos domingos, vai visitar o seu pai e a sua mãe. Sua esposa não vai com você. E não adianta cobrar dela, porque ela já não ia antes. O outro caso é quando no ambiente que você está levando ela, que é a casa do seu pai e da sua mãe, lá ela é atacada e você ainda ajuda. Ou finge que não é com você. Você não é homem, não sou. Você é o escudo da sua esposa. Na minha casa, eu tenho aqui cunhados, cunhadas, tenho aqui minha mãe e minha irmã. Quem é eles? Para falar da minha esposa na minha presença. Eles são doidos. Nunca admiti isso. Ela pode até estar errada. Não sou conivente com o erro. Mas vim falar dela na minha presença. Para ofender? Ah, meu filho, aí está caçando é briga familiar. Siga a sua vida e me deixa quieto. Porque eu sou o escudo dela. Mas não acoberto o que é errado. E nem ela os meus erros. Mas se tratando do homem, eu sou o escudo dela. Aonde ela for e eu tiver, ela vai se sentir protegida. O único momento que você, marido, não deve se meter com alguma coisa referente à sua esposa é quando ela está sendo alvo de disciplina pastoral. Eu não posso ofender, é a honra da sua esposa. Da alma dela cuido eu e não você. A forma como pastor, pela palavra, eu entender que devo tratá-la para corrigi-la, não se meta. Eu não estou tratando com a sua esposa. Estou tratando com uma alma que até então o Senhor confiou nas minhas mãos. Já dei exemplo aqui, de uma vez de um casal, que eu fui repreender a esposa, mas o marido quis entrar na frente e protegê-la. Eu acabei com ele. Que não é da sua conta. Não estou ofendendo a honra dela. Se fosse a honra com o marido, está certo. Aqui eu estou tratando questões espirituais. Fique quieto, que essa área aqui é minha e não é sua. Aprendeu e nunca mais se meteu. Está ali, é irmão Wallace, irmã Cassiana. Não foi isso? Nunca mais se meteu. Porque se eu estou tratando a alma, não estou tratando com a esposa. Então, a minha esposa sempre se sentiu protegida aonde quer que eu estiver com ela. Ela pode ir e ficar sossegada. Erro não é coberto, mas sou o escudo dela. Sempre fui, desde namorado. Mas graças a Deus, meus parentes nunca maltrataram, até porque ela nunca deu motivo, não que eu saiba. E agora acho que eu acabei mesmo. Todos precisam, em alguma área, amadurecer. E somos todos nós. Principalmente os homens. Bem, irmãos, eu quis trazer essas informações aqui. É muita coisa. Se eu for escrever e lembrar de tudo que eu já ouvi de queixas em casamento, tudo, ou a maioria das coisas, principalmente que a mulher sofre, é por causa da imaturidade do marido. Então você que vai, mulher, que vai se casar ou quer se casar, se o seu marido não for maduro agora, você vai ter que ter muita disciplina e perseverança para esperar ele amadurecer no casamento. O que pode não acontecer, viu? Então saiba muito bem com quem você vai falar o sim. Porque uma vez que você falar, acabou. A sua história está ligada a ele. A não ser que você queira viver separado para o resto da sua vida. E não acho que esse é o alvo de você. Então, irmãos, ouça o que eu vou te dizer. Um casal vive uma família separada, não é só quando eles se separam de corpos, não. Mas dentro do próprio lar, quando cada um passa a ter sua própria vida. E muitas das vezes, uma família está separada por culpa do próprio marido. Que a mulher não pode confiar nele o governo da sua vida. Porque se ela confiar, ela morre. Se ela confiar, ela não vai ter nada na vida.
Mas se ela não é mas se ela é dependente dele, a única coisa que resta para você que já casou é pedir a Deus misericórdia para transformar o seu marido. Fora isto, se ele não quiser deixar as coisas de menino, ele não vai mudar absolutamente nada na vida. Porque ele está muito confortável com o casamento que você proporciona a ele, mesmo tirando de você todo o direito que você tem como esposa, de ser mantida 100% por ele, de ser protegida 100% por ele. E automaticamente, esse tonto perde a grande oportunidade de ter uma mulher auxiliadora, para poder auxiliar, se não financeiramente, mas auxiliar com conselho, auxiliar com apoio. Mas uma mulher sábia, ela sabe quando o seu marido é criança, e ela não pode apoiar uma criança, mesmo querendo ser o apoio dele. Mas o apoio é, não vou fazer isso está errado, porque é uma criança. E é triste para uma esposa ter que lidar com isso. Como também é terrível para o marido ter que lidar com uma esposa que ainda age como menina, e não como uma mulher. Então pense em tudo que eu falei aqui, que você leu, cada relato. Talvez alguns, com certeza, cabe a alguns de vocês, outros foram de outras épocas do meu ministério, em outros lugares, em outras pessoas. Mas você pode ver que basicamente todos, quase que 100%, têm mais de 80% das mesmas reclamações. Nada muda depois do casamento. Então você tem que trabalhar essas coisas antes, para não chorar e não reclamar depois. Amém, irmãos? Amadurecer para a vida. Não é só pelo dano que você causa ao seu cônjuge, aos seus filhos, não. Mas que você causa a você mesmo. Porque você não progride em absolutamente nada. O seu mundo é aquele ali. E as pessoas que se prenderam a ele estão presas por uma algema de fidelidade a Deus. Não podem nem se soltar. Então vamos ponderar essas coisas. Vamos deixar para trás as coisas de menino e começar a agir e pensar como homens. Em nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Meus irmãos, fique de pé e vamos orar. Porque só o Senhor para ter misericórdia de cada um de nós. No nome de Jesus.